Abel ofereceu um sacrifício melhor. Ele ofereceu as primícias do rebanho. E Deus diz que se agradou de Abel. Abel adorou o Senhor pela fé. Abel obedeceu ao Senhor pela fé. Porque Deus sempre se agradou de sacrifícios. Era assim no antigo pacto. Ele se revelou a Abel e disse: Abel, eu me agradei de você. Você me ofereceu um excelente sacrifício. Então vamos parar agora um pouco para entender. Será possível que Caim também poderia oferecer um animal de sacrifício? Sim, podia, mas ele não o fez. Quem fez isto foi Abel. Porque talvez Abel tenha ouvido a voz de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Acreditou que Deus era verdadeiro. Abel disse: eu vou obedecer. Não foi algo apenas da carne. Ele sabia que Deus exigia um sacrifício excelente. E a única forma de torná-lo justo seria por um sacrifício excelente. Ele teve a aprovação de Deus. Ele ouviu a verdade. Ele acreditou na verdade. Ele obedeceu à verdade. Ele fez como Deus quer e queria. E Deus disse: você é um homem justo, está aprovado. Então isto mostra que Deus recebeu o sacrifício das primícias do rebanho e da gordura. Porque ele sacrificou, conforme eu disse, um animal e ofereceu ao Senhor. Pastor, agora eu quero que o Senhor me explique por que isto tocou tanto o coração de Deus. Por que Deus se agradou tanto de Abel? Por que Deus rejeitou a oferta? Também era uma oferta de um agricultor. Por quê? Agora você vai entender a revelação e o segredo de tudo isto. Porque este sacrifício de Abel sinalizava o sacrifício de Cristo na cruz, o derramamento do sangue, que ele seria a propiciação dos nossos pecados. Por isso é que Deus diz que a oferta de Abel era mais excelente do que Caim, mostrava que o maior sacrifício seria oferecido por Jesus. Então não foi apenas um animal, foi um cordeiro, não foi apenas sangue, não foi apenas o sacrifício que ele ofereceu. Ele ofereceu o que deveria ter sido oferecido, porque isto foi o primeiro tipo do sacrifício de Cristo. Isso é maravilhoso. Porque às vezes eu ponho-me a pensar: qual é o maior sacrifício que nós fazemos hoje para Deus? Único, é o culto. Deus não pede mais nada. Ele diz: congregai, não deixai de congregar. E Paulo disse: olha, eu peço, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Este é o sacrifício do povo de Deus da nova aliança, porque o sacrifício de Cristo nos tornou justos, e o sacrifício de Abel apontou para Jesus. Isto é revelação. Veja o que diz Hebreus 12, 24 a respeito de Jesus. Diz que Jesus era o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Quer dizer que o sacrifício de Abel foi um sinal de um sacrifício que seria feito pelo próprio Cristo em nosso lugar, e que aquele era apenas a sinalização. O sacrifício, o único sacrifício dos sacrifícios, foi a morte de Jesus Cristo. Por isso é que Deus se agradou tanto de Abel. Ele se agradou tanto. O que Jesus fez é superior ao que Abel fez. Mas Abel apontou e sinalizou Jesus. E Deus se agradou. Deus se agradou. O sacrifício de Abel era o certo para aquele tempo. O sangue de Cristo hoje para nós é muito superior.
O sacrifício oferecido por Abel teve um valor, mexeu com o coração de Deus, mas o sacrifício eterno é do Cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula, o melhor sacrifício que nos livraria definitivamente da morte, da condenação e do juízo, o sacrifício do seu sangue. Abel acreditou em Deus, aproximou-se de Deus de forma correta, ofereceu-lhe as primícias. Caim não acreditou que precisava de fazer um sacrifício. Caim não reconheceu a necessidade da expiação que é exigida por Deus. Abel entendeu que precisava de fazer um sinal de expiação. Ele precisava de derramar o sangue de um animal, de fazer o sacrifício, exatamente porque era através desta fé que nós iríamos conhecer o sacrifício de Cristo. E vamos a Romanos, que explica isso. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, eu já falei deste versículo, pelas misericórdias de Paulo faz um rogo, um apelo, e eu venho esta noite fazer este apelo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Amado, isto não é apenas um encontro social, isto é um sacrifício vivo, mas que é agradável a Deus. Ou seja, a coisa que mais agrada a Deus não é você ficar 180 horas orando de joelhos. Isso não agrada a Deus, isso é legalismo. A coisa mais agradável a Deus é quando o seu povo se reúne e celebra a sua salvação e o Salvador, e lhe oferece cânticos e palmas e louvores e adoração. Diz que é um culto racional, onde você sabe o que se está passando, sabe o que se está passando.